Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa por luta. Passa ou não passa, gente? Passa, né? O próprio Jesus já falou que no mundo teremos aflição. Isso não é para nos abater, não é para nos anular, não é para nos deixar quietos num cantinho, sem se expor, mas é para nos mostrar uma realidade, a realidade do enfrentamento, das lutas que a gente tem nesse mundo que a gente vive. Há que entender que há uma batalha constante, que não vivemos numa bolha, que nós não pregamos, nós aqui na igreja, não pregamos um evangelho triunfalista, ou seja, dizendo que você nunca vai ter problema e que você, independente do que ser ou fizer, você vai vencer. E a gente sabe que não é assim, conforme a Bíblia está cheia de ensinamentos para a gente, que tudo é consequência de uma posição nossa e também passa pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque muitas vezes Deus diz não, muitas vezes Deus está respondendo às nossas orações, mas não aquela resposta que a gente quer ouvir, né? Ou aquilo que a gente deseja. Então a gente sabe que vamos enfrentar mesmo batalhas e aflições. E eu creio que se a gente fosse elencar aqui ou separar as maiores batalhas nossas, nunca serão aquelas que a gente tem um certo domínio ou controle, seja na vida profissional, nos nossos negócios, naquilo que a gente faz durante grande parte do dia, na nossa vida secular. Mas os maiores problemas, aliás, Jesus chega a pontuar isso, dizendo que os maiores inimigos do ser humano estará dentro da sua própria casa. E o que Jesus está dizendo? Que nós não podemos estar juntos, que nós temos que odiar a casa, nos afastar do nosso lar? Não. Ele traz um alerta para a gente identificar grande parte dos problemas que nós lidamos e enfrentamos no dia a dia. E estão dentro da nossa casa. Por quê? Não está no pai, no filho, na esposa ou no esposo. A solução não está em andar sozinho. A solução está em encarar esses problemas que tratam muitas vezes de relacionamentos. Um relacionamento bom pode te levantar, te empurrar, te impulsionar, te levar mais longe do que você sozinho chegaria. Um relacionamento ruim atrasa você, te empurra para trás, te joga para trás, joga para o lado, distrai a sua mente, ofusca você, tira o seu bom senso, tudo. Pessoas cegas por amor, escravizadas por uma influência negativa, tudo isso põe muito a perder. Aliás, nenhum de nós é ferido num relacionamento superficial. Sempre somos de alguma forma impactados por um relacionamento mais próximo, mais perto de nós. E é sobre isso que vamos falar nessa noite, sobre como enfrentar e superar dores em um relacionamento doentio. Abra sua Bíblia no Salmo 55, versículo 4. Vamos falar sobre Davi, o grande rei, mas sobretudo a pessoa de Davi. Salmo 55, versículo de número 4. Diz aí o texto, olha a expressão dele, da alma dele. Meu coração está o quê? Dolorido dentro de mim, e os terrores da morte caíram sobre mim. Verso 5: temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Ele está descrevendo um estado praticamente de depressão. Assim eu disse, 2 pontos, quem me dera asas como de pomba, então eu voaria e estaria em descanso. Quantos de nós já não desejamos? Meu Deus, eu quero ir para longe, agora, longe daqui, desse momento, desse lugar. Quem me dera. Davi, ele já puxa essa fila aí. Versículo 7. Eu fugiria para longe e pernoitaria, passaria a noite num deserto, ou seja, na solidão. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. É como ele vê esse problema. Verso 9: despedaça, Senhor, e divide as suas línguas. E você pensa que é bom enrogar praga, hein? Olha o que Davi está falando. Despedaça e divide as línguas deles, pois eu tenho visto violência e contenda na cidade. Verso 15, para terminar.
a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Até aqui a palavra do Senhor. Olha só, não parece nada aquele homem que escreveu o Salmo 23. Não parece nada aquele homem que escreveu o Salmo 121. Não parece nada aquele homem que falou coisas tão agradáveis e tão maravilhosas. Está longe de ser aquele adorador que tocava a harpa e repreendia um espírito maligno que atormentava Saul. É um homem como eu e você, uma pessoa como nós, com anseios, com desafios, que tem uma carreira para correr, que tem uma estrada para caminhar, e que ao longo dessa estrada nós nem sempre veremos árvores frondosas protegendo do sol, a água sempre ao dispor, há um lugar para a gente descansar a alma. Sabe, nem sempre isso acontece. Aliás, o que Davi vive aqui chega a ser citado pelo próprio Jesus, e o próprio Jesus chega a expressar isso quando ele é traído por Judas, porque ele era uma pessoa próxima. Olha o que diz o versículo 12 aí na sua Bíblia. Não era um inimigo que me afrontava, porque se fosse eu teria o quê? Suportado. Eu aguentaria, porque Davi estava preparado como valente que era para qualquer batalha na vida. Não tinha tempo ruim. Leão, urso, Golias e os demais, não importa. Ele chega a declarar o quê? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei o quê? Atingido. Nada vai me atingir. Até que vem uma punhalada de onde você menos espera, justamente de alguém próximo de você. Porque a traição, ela só é cometida por alguém próximo. Um inimigo, uma pessoa que é contra você, ela não vai estar traindo você. Você já sabe quem é. Você não coloca nela nenhuma expectativa, esperança. Você não espera nada de alguém assim, a não ser o mal. O problema é quando você está confortavelmente num relacionamento, seja ele familiar ou profissional, como no caso de Davi, parece ser alguém de dentro do palácio, alguém próximo dele, alguém que convivia com ele constantemente, que estava ali e que de repente transforma aquele adorador, aquele homem de lábios puros que estava ali para fazer esses salmos tão lindos que a gente conhece. E a gente vê que ele agora é um homem que deseja o mal de alguém. É uma pessoa que quer que ela desça viva para o inferno, que ela sofra, que ela tenha a língua dividida em dois, que ela possa experimentar o que há de pior, de sofrimento na terra. Por quê? Porque era assim que ele estava. Nós desejamos para alguém que nos comete mal, um mal igual ao nosso, ao que estamos passando, ou quem sabe algo superior. Bom, o resultado dessa ferida que foi aberta nesse relacionamento, que a Bíblia não fala se era um relacionamento de casamento ou familiar com filhos, embora a gente sabe que ele teve um filho que o traiu, né, que usurpou do trono e tirou sua esposa, enfim, roubou o reino dele. Mas ele deve estar falando aqui de alguma coisa que aconteceu dentro do palácio, ali num lugar mais tranquilo, ou num lugar onde você se sente protegido na sua fortaleza, né? Seja ela emocional, eu vou saber lidar com isso, nenhum mal vai me atingir, eu tenho Deus a meu favor e eu vou prosseguindo. Acontece que a gente vai abrindo brechas, a gente vai baixando a guarda, a gente muitas vezes num relacionamento desigual. Por quê? Porque são duas pessoas juntas que não veem um objetivo comum. Isso não vale só para casamento, mas sobretudo para negócios, para a vida profissional. Alguém que você abriu a boca, contou os teus sonhos, contou os teus projetos, e no outro dia esse alguém já usa daquilo para poder, quem sabe, se aproveitar de algo. Isso traz uma ferida enorme na alma. O resultado dessa ferida aberta, dessa brecha aberta na vida de Davi, foi a mágoa, a fuga, a violência e a amargura. Como pode uma pessoa serva de Deus, amorosa, querida como Davi, ter sentimentos tão rudes, tão ruins,
tão maus como ele teve. A mesma pessoa, o mesmo coração. Tudo isso resultado de uma ferida aberta. Bom, o versículo 4 nos mostra que ele estava magoado. Coloca para nós aqui, na tela aqui, o Salmo 55, versículo 4. Ele diz que o meu coração está o quê? Está doído dentro de mim. Uma pessoa magoada, alguém que foi pisado, alguém que de alguma forma foi atingido. Sabe, nós estamos sempre à mercê disso. Se você já me perguntar, pastor, como eu me protejo disso? Eu vou dizer, não tem como. Porque nós somos seres relacionais. Nós acabamos confiando mesmo. Não tem outra saída. Se você trabalha num ambiente de negócios ali, não adianta você achar, não, eu vou ficar sozinho, é só eu aqui no meu negócio, com a empresa. Você vai falir, vai fechar a porta, porque ninguém sobrevive sozinho. Todos precisamos uns dos outros. O segredo aqui, nós vamos descobrir na palavra do Senhor, é como a gente enfrenta e supera um sentimento como esse que vai nos consumindo e vai nos puxando para baixo, para o chão. Como o próprio Davi diz, vai nos dando terror, medo. Bom, o primeiro sentimento da pessoa traída, da pessoa afrontada, que tem um relacionamento quebrado, um relacionamento de confiança que acaba sendo desestruturado, é justamente a dor no coração, é a mágoa. Nós temos que nos tomar muito cuidado com isso, porque a mágoa é um sentimento correto e honesto. É a expressão de que você de fato amava de verdade. A mágoa é a expressão que de fato você estava sendo sincero. A mágoa é resultado de um sentimento puro que você tinha de abrir seu coração, abrir os seus negócios, falar para alguém a respeito do que você tinha de sonhos, a respeito das suas fraquezas, das suas limitações. A mágoa é um sentimento honesto, mas nós temos que tomar cuidado para não deixar ela criar raiz de amargura, é o que a Bíblia diz. Porque como raiz ela vai tomando conta na nossa vida, até o ponto de não conseguirmos mais tirá-la de dentro de nós. O resultado dessa mágoa está aqui expresso por Davi. Coração doído, machucado o coração e terror da morte cai sobre ele. Ou seja, o sentimento de que ele foi pego. O sentimento de que alguém pegou você na sua fraqueza, na sua brecha, na abertura da alma que você deu. E o sentimento que vem é que a gente vai perder, que já era, que acabou, que não seremos mais felizes, que não vamos conseguir mais caminhar. Você conhece certamente pessoas assim, tanto num relacionamento de casamento, um relacionamento a dois, quando traído, quando pisado, quando de alguma forma foi abusado emocionalmente, há aquele sentimento de que nunca será feliz, de que jamais conseguirá encontrar alguém, ou quem sabe você já ouviu dizer, jamais me abrirei para uma outra pessoa conforme eu me abri antes. Sabe, isso pode trazer para você um sentimento de preservação, mas o mesmo muro que você constrói para se proteger é um muro que vai dividir você das outras pessoas. Então é algo que vem não como solução de um problema, como nós vamos ver qual é a solução, mas vem como algo que vai potencializar os problemas que estão dentro de nós, justamente a mágoa. Davi não estava só magoado, ferido, mas ele queria fugir. Diz o versículo 6 e o versículo 7, coloca para nós aqui, diz aí, quem me dera, e você, como eu já disse, certamente já desejou sumir, desaparecer. Pastor, se tivesse um buraco, eu enfiaria dentro dele. Se eu pudesse pegar agora um ônibus, avião, carro, carroça, bicicleta, sumida desse lugar, eu sumiria. Eu tenho vergonha daquilo. Como eu fui burro. Eu fico imaginando Davi, um homem tão inteligente, né? Tão preparado. Tudo que ele tem não recebeu de mão beijada de ninguém. Batalhou para ter. Ele recebe o reino e dessa forma ele começa a reinar. E ele vai escolhendo a dedo quem estaria com ele, quem seriam os homens que iriam estar cuidando dele, as pessoas ao lado dele no palácio. Ou seja, como eu pude ser tão inocente ou infantil a ponto de confiar
na pessoa errada. Sabe, essa situação de traição, de problemas gerados por um abuso relacional, elas têm uma capacidade errada, sabe, e usada pelo inimigo para dizer que nós estamos errados por amar. A gente acha que está errado por ser sincero. A coisa é tão maligna, é tão feroz, que a gente pensa que o se abrir, o compartilhar é errado. Que o certo é viver cada um para o seu lado e cada um tirar o melhor que pode e sugar alguém como uma laranja até o bagaço e partir para outro. Sabe, o inimigo, ele é astuto, é sujo, mau, não tem senso de justiça e nem está a nosso favor. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas antes que ele complete esse ciclo terrível, o que ele faz é adular esse sentimento. Já não bastasse o sentimento de mágoa, há logo imediatamente o sentimento de quê? De fuga. E toda fuga nos leva para o lugar errado. Eu nunca vi ninguém fugir para o lugar certo. O que nós precisamos é que Deus nos coloque no caminho certo. Amém? Mas o que é fato é que toda fuga vai nos levar para o lugar errado. Na Bíblia a gente percebe isso em todas as histórias bíblicas de homens e mulheres que fugiram de uma circunstância e foram cair num lugar pior do que eles estavam antes. Então Davi queria fugir não só do lugar, mas também fugir das responsabilidades. Porque a gente começa a pensar que está errado, que a gente não deve ser tão entregue assim. Vale não só para os relacionamentos, mas para o ambiente de trabalho. Poxa, por que eu fui me entregar mais? Por que eu fui dar o meu melhor? Era melhor ter chegado às 8 e indo embora meio-dia, fazer meu horário de almoço normal. Eu me dediquei tanto a essa empresa, tanto a esse negócio. E agora eu sou tratado dessa forma. Sabe, Satanás, ele tenta de alguma forma, batalhando contra nós, fazendo com que os sentimentos, a gente pense que ser correto é errado. A gente começa a pensar que amar é errado, que ajudar é errado, que apoiar alguém é errado, que estender a mão é errado. Tudo porque do lado de lá vem uma afronta ou vem uma ferida. Terceira coisa que a gente percebe é que depois da mágoa e do sentimento de fuga, Davi começa a se tornar violento. Porque o sentimento de violência começa a aflorar dentro de nós. Nesse relacionamento doente, escravizador, nesse tipo de relacionamento doentio ao qual alguém é ferido, isso começa a transformar a nossa personalidade. Nós já não somos mais pessoas amáveis, pessoas desejadas, aos quais os nossos amigos e os parentes querem estar conosco. Mas as pessoas começam a nos evitar, porque o linguajar que há em nós começa a mudar. Davi aqui não é aquele Davi do Salmo 1, não é o Davi do Salmo 23, é um Davi ferido. Ele muda o linguajar dele. O verso 9, o que ele deseja é que Deus, ele faz, eu estou rindo porque esses são os desejos nossos. Todos nós desejamos isso. Pastor, eu quero é que fulano se arrepende. Pastor, eu vou orar, eu vou fazer uma campanha. Deus é justo, né? Deus é justo. Deus não vai me deixar assim. Vai acontecer uma coisa ruim naquela pessoa, ela merece o pior. Davi diz o verso 9, ele faz essa oração a Deus aí. Senhor, né, despedaça ele, despedaça, eu quero que ele se exploda, né? Corta a língua dele. Ai, você já mordeu a língua já, né? Dói, não dói? Davi deseja que Deus corta no meio com a faquinha, Senhor, né? Para ele aprender a não falar mais o que falou. Me parece no texto que as feridas foram causadas por coisas que ele ouviu, sabe? Então, por isso que ele fala da boca, da língua, em todo o capítulo aí. Então, ele quer que Deus corta a língua do outro no meio, para ele, sabe, sofrer bastante, porque a gente começa a se tornar violento em meio à violência. Olha o que ele diz ali, pois eu tenho visto o quê? Violência. Se a gente não tiver protegido, sabe, protegido, guardado, a Bíblia diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Se nós não tivermos a nossa vida protegida,
bem guardada, nós estaremos sempre à mercê dessas influências aí. A influência do tempo, a influência do momento, a influência do jeito de ser dessa sociedade que a gente vive. De gente pegando gente, pisando em gente, usando gente para subir. E se nós, como cristãos, não tivermos, sabe, a cruz sobre nós. Por que a cruz, pastor? Porque nela, diz a Bíblia, que são expostos os nossos inimigos e adversários. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre eles na cruz do Calvário. E por isso o apóstolo Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser por meio da cruz, porque por ela o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então a cruz, como Jesus diz, quem quiser vir, tome cada dia a sua cruz e siga. A cruz não é um lugar de vergonha nossa, é vergonha dos nossos adversários, dos inimigos que se levantam contra a nossa vida. É o lugar onde a gente leva no final do dia, porque todos nós, o pastor, qualquer um de nós hoje, ouviu alguma coisa desagradável, foi atingido, quem sabe, por uma seta de desânimo, alguma palavra negativa chegou, e agora no fim do dia, a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que não se torne aquela raiz de amargura, porque a ira, tal como a mágoa, é honesta, é correta. Você fica irado quando você vê uma injustiça cometida, isso se chama ira, mas ela tem que ser tratada com cuidado, e não se pode pôr o sol, como diz a Bíblia. Então a gente coloca tudo isso no final do dia, você ora e diz: Senhor, está tudo na cruz aqui, amanhã eu quero me levantar sem que nada disso tenha efeito na minha vida. Amém? É uma atitude pedagógica. Pastor, mas resolve? Resolve sim. É como remédio, vai tomando 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Uma hora você fica bom. Amém? É um hábito que a gente tem que tomar na nossa vida. Você pensa que é algo natural, mas orar é sobrenatural. Quando você dobra os seus joelhos, coloca diante de Deus, Deus é um Deus que ouve as suas orações. Amém? Deus sabe o quanto você muitas vezes é machucado, oprimido, apertado, mas o Senhor sabe que você, colocando isso na cruz, você se liberta desses sentimentos e pode prosseguir no dia seguinte. Davi estava se tornando então violento em meio a tanta violência que ele via, e contenda. E o quarto e último sentimento que havia nele está no verso 15. Ele se torna uma pessoa amarga, se tornando uma pessoa amarga. O verso 15, o que ele quer? Não parece que esse versículo saiu da boca do salmista? Não parece que esse versículo... Por isso um dia, você pode ser surpreendido por alguma coisa ruim da minha parte. Não se desespere, né? Ore por mim. Se algum dia eu falar algo que te desagrada, ora por mim, fala: Deus, abençoa o pastor, Deus, traz a ele a oportunidade dele abrir, enxergar que ele está entrando num caminho ruim, está se tornando uma pessoa amarga, queixosa. Nenhum de nós está longe disso, o próprio Davi. Então o que ele deseja? O que eu quero é que a morte assalte ele. O que eu quero é que vivo os engula a terra. O que eu quero é que a maldade das habitações deles, aquilo que está acontecendo lá dentro da casa, o que aconteceu comigo acontece na casa dele, para aprender. E esse não foi só um desejo de Davi, está escrito na Bíblia, e a gente aqui está falando sobre isso milhares de anos depois. Não tem como apagar. Todos nós, se não vigiarmos, nos tornamos pessoas amargas, pessoas ruins. E aí você vê gente com tanto potencial travado na vida. Você vê pessoas tão habilitadas, com tanto estudo, com tanto entendimento, conhecimento, e de repente a coisa não anda, não consegue. Pessoas belas, tanto por fora quanto por dentro, não conseguem um relacionamento mais, não conseguem mais estabilizar a sua vida, não objetiva mais um casamento ou uma família por causa das desgraças que já aconteceram nesse ambiente, ou quem sabe desistiu de lutar. Mas nessa noite nós vamos terminar vendo como a gente pode enfrentar e superar as dores de um relacionamento doente. Coloca o versículo 16 para a gente aqui na tela do Salmo 55. No final de tudo isso, ele deseja a morte, que desça vivo ao inferno. No versículo 16 ele fala: eu porém, mas eu. Você pode dizer eu porém? Amém?
gente sabe que a vontade é essa mesmo, é desaparecer, sumir, deixar para lá, nunca mais acreditar em nada, nos tornarmos pessoas mesmo ruins, pessoas más, maledicentes. Mas Davi, ele está contando a história dele, como deve ser a nossa história também. Mas ele termina dizendo: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aleluia. Essas coisas vêm para nos afastar de Deus. Mas é tão bom quando a gente pode se refugiar no Senhor. Como diz o cântico: o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Sabe, por que se afastar de Deus? Eu entendo porque você muitas vezes tem que se afastar assim do ambiente onde foi machucado, traído, onde o fato não é a pessoa pedir perdão, agora é você lidar com aquela ferida que foi aberta. E o perdão é uma palavra, é uma decisão que você precisa tomar, sim, mas uma ferida foi aberta. Então Davi, ele busca forças em Deus. Para você enfrentar e superar dores de um relacionamento doente, primeiro, busque forças em Deus. Somente Ele pode te salvar. Te salvar não apenas de pessoas assim, negativas, mas te salvar desses sentimentos que estarão contra você. Porque agora já não tem mais a ver com quem feriu. Agora tem a ver com o que você está vivendo hoje. Como você já deve ter visto essas frases em redes sociais, o problema não é o que fazem conosco, mas é o que nós fazemos com aquilo que estão fazendo conosco. E Davi, ele busca o quê? O Senhor é a primeira coisa. Eu vou buscar Deus, eu vou me aproximar mais do Senhor. Eu sei que Ele vai saber me tratar, Ele vai saber curar a minha vida. Versículo 17, ele diz o seguinte: de tarde e de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei, e Ele o quê? Ouvirá a minha voz. Aleluia. Ou seja, estabeleça um propósito de oração. É o que Davi fala: eu vou orar de manhã, de tarde e de noite. Ele começa a falar: é o remedinho que eu falei 3 vezes ao dia. Sabe? Você começa: eu não sei porquê, mas eu vou orar. E quando você perceber, a oração não está mudando as circunstâncias, mas começa a mudar a gente. A gente vai tirando a amargura e vai entrando em nosso coração confiança de novo, fé para prosseguir, renovo espiritual, amém? E sair mais forte dessa, porque amanhã teremos outros problemas, mas aquele ali a gente não vai sofrer de novo, porque a gente sabe a brecha onde estava aberta, a gente sabe onde deixou entrar ali um sentimento maior do que Deus em nós. Querido, essa é a verdade. É que amizades e negócios estão tomando lugar de Deus em nossa vida. Lugares onde era Deus que tinha que estar, e a gente põe em primeiro lugar o quê? As pessoas ou as coisas, quando na verdade devemos colocar o Senhor no trono das nossas vidas. Então o remédio para enfrentar sentimentos ruins está muito mais nessa comunhão com Deus. Eu vou orar, vou buscar o Senhor, eu vou orar de manhã, de tarde e de noite. Eu vou entrar nesse tratamento espiritual na minha vida. Amém?